Você tem sentido ultimamente que os seus próprios pensamentos te encurralam? Aquela sensação de que, por mais que você queira avançar, algo dentro de você te impede e repete, vez após vez, que você não vai conseguir. Deixe-me te dizer, você não está sozinho, nem é o único que trava essa batalha silenciosa. A mente pode se tornar o maior campo de batalha, mas também pode ser o lugar onde vivenciamos a vitória mais poderosa. E o melhor de tudo, Deus já nos deixou um plano claro para transformar cada área que sentimos fraca ou desprotegida. Nesta mensagem, você vai descobrir ensinamentos bíblicos desenhados para renovar sua mente, derrubar fortalezas mentais e abraçar a paz sobrenatural que vem do alto. Não se trata de fórmulas mágicas nem de motivações passageiras. É um caminho real, baseado na palavra viva de Deus e na experiência de muitos que viram seus pensamentos passarem da confusão para a clareza. Antes de mergulhar nessas revelações, quero te convidar a dar um passo de fé. Diga em voz alta, com total convicção: hoje decido proteger minha mente com a verdade de Deus e viver na liberdade que Ele me oferece. Que essa declaração seja o seu ponto de partida, porque quando sua mente se alinha com a vontade divina, tudo muda, suas decisões, suas emoções e, acima de tudo, sua realidade espiritual. Número 1. A batalha mental. Você já se sentiu preso dentro da sua própria mente? Como se os pensamentos negativos fossem uma tempestade que não para. Uma voz que sussurra que você não é suficiente, que não vai conseguir, que tudo vai dar errado. Se você está aí, quero que saiba de uma coisa: você não está sozinho. E mais importante ainda, Deus já deixou escrito o segredo para sair desse lugar. Hoje não é apenas uma mensagem, é uma batalha espiritual. E ela começa na sua mente. Em 2 de Timóteo 1,7, a palavra diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso não é apenas um versículo para decorar. É um diagnóstico celestial e uma receita divina para fortalecer aquilo que tem sido mais atacado nesses tempos, sua mente. Porque a verdade é esta: estamos vivendo uma epidemia silenciosa. Ansiedade, medo, insegurança se tornaram normais. Tornou-se comum viver com a mente fragmentada, sem paz, sem direção. Mas isso não foi o que Deus planejou para você. Vivemos em uma geração hiperestimulada, constantemente conectada, mas profundamente vazia. As estatísticas gritam: a depressão e os transtornos de ansiedade estão crescendo como nunca antes. Por quê? Porque Satanás sabe algo que muitos ignoram: que se ele conseguir tomar sua mente, já ganhou metade do seu coração. O campo de batalha mais estratégico não é o seu ambiente, é o seu pensamento. É na sua mente que se trava a verdadeira guerra espiritual. Ela não começa com um ataque físico, mas com uma ideia plantada, uma dúvida, um medo, uma mentira. Imagine por um momento que sua mente é uma fortaleza, mas essa fortaleza tem portas abertas, e cada pensamento que você não filtra entra como um intruso. Alguns pensamentos entram disfarçados de preocupação legítima. Outros se infiltram como sussurros de fracasso. Mas todos têm um propósito: te enfraquecer, derrubar sua fé, apagar sua esperança. E é aqui que entra a verdade eterna de Timóteo. Deus não te deixou indefeso. Ele te deu 3 armas poderosas para proteger e fortalecer sua mente: poder, amor e equilíbrio. Poder para resistir ao que antes te dominava. Amor para cobrir seu coração e filtrar suas emoções. E equilíbrio para governar seus pensamentos, em vez de ser governado por eles. Isso não é motivação vazia, é estratégia divina. Muitas pessoas oram por paz, mas continuam permitindo que pensamentos tóxicos entrem sem resistência. Por quê? Porque não conhecem ou se esqueceram desse segredo revelado por Deus. Não basta saber que Deus é bom,
Você precisa ativar o que Ele já te deu. O problema não é que Deus não tenha falado. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos. Você já percebeu como os pensamentos que enfraquecem aparecem nas coisas mais cotidianas? Uma mensagem não respondida, uma conta atrasada, uma palavra que machucou. E de repente, sem perceber, você passa horas ruminando cenários, antecipando o pior. Sua mente se cansa, se desgasta, se quebra, mas a boa notícia é esta: aquilo que foi quebrado pela mentira pode ser restaurado pela verdade. E a verdade diz: você não tem espírito de covardia, você tem poder, você tem amor, você tem equilíbrio. Até mesmo a ciência confirma isso. Nossos pensamentos criam caminhos neurais. Aquilo que você repete se fortalece. Se você repete medo, o medo se instala. Mas se você repete a verdade de Deus, sua mente começa a se alinhar com o céu. Sua biologia responde à sua teologia. Seu cérebro muda quando sua fé é ativada. Talvez você que está ouvindo isso já esteja há anos lutando com pensamentos que roubam sua paz. Talvez você já tenha tentado de tudo. Mas ainda falta lembrar que a mudança não começa nas circunstâncias. Começa no seu pensamento. O inimigo quer te convencer de que você está sozinho nessa guerra mental. Mas hoje, neste momento, Deus está te lembrando que já colocou dentro de você tudo o que precisa para ser livre. Quero compartilhar algo pessoal. Eu também já estive nesse lugar. Já tive dias em que minha mente era meu pior inimigo, em que eu acordava com o peito apertado, com 1000 pensamentos atacando a minha fé. Mas foi nesses momentos que entendi que não podia continuar lutando com as minhas próprias forças, que eu precisava ancorar minha mente naquilo que Deus já havia dito, não no que eu sentia, não no que eu temia, mas no que Ele prometeu. E eu te digo isso com todo o meu coração. Uma mente forte em Cristo não é apenas uma meta espiritual, é uma ferramenta evangelística. O mundo está procurando respostas. E quando veem alguém com paz em meio ao caos, com clareza em meio à confusão, com esperança em meio à dor, eles perguntam como isso é possível. E você pode dizer: eu não sou forte por mim, sou forte porque Cristo vive em mim. Agora, quero que você diga isso em voz alta. Não importa onde esteja, declare com fé: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A minha mente será forte em Cristo. Este é o começo. Hoje, você escolhe lutar a boa batalha, não com seus próprios pensamentos, mas com a verdade de Deus. E essa verdade vai te libertar. Número 2. Identificando a fraqueza mental. Hoje de manhã, quando você se olhou no espelho, quais foram as primeiras palavras que cruzaram sua mente? Talvez tenha pensado: estou cansado, não dou conta disso, ou até não sou bom o suficiente. Percebeu? Antes mesmo que alguém te dissesse algo, você já havia tido uma conversa com você mesmo. E o que você pensa ali, no secreto, determina a forma como você vive no visível. Porque, como diz Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Essa é uma declaração poderosa. O que você é, o que você projeta, o que enfrenta ou evita, tudo começa com o que você pensa dentro de si. Existe um princípio espiritual que percorre toda a Bíblia e também a vida, o princípio da semeadura e colheita. E isso não se aplica apenas às nossas ações, aplica-se também aos nossos pensamentos. Cada pensamento que você permite entrar e permanecer em sua mente é como uma semente. Pode parecer inofensivo, passageiro, pequeno. Mas o que você semeia na mente, um dia você verá crescer nas suas emoções, nas suas decisões e nas suas circunstâncias. Se você semear dúvida, colherá paralisia. Se semear medo, colherá ansiedade. Se semear crítica, colherá insegurança. Mas se você semear a palavra de Deus, então sua colheita será paz, clareza e força interior. Um dos problemas mais sérios hoje não é o que enfrentamos por fora, mas o que toleramos por dentro.
Muitos caminham com sorrisos por fora, mas com tempestades por dentro. E mesmo orando, indo à igreja e buscando a Deus, ainda não aprenderam a diagnosticar o estado da sua mente, porque uma mente enfraquecida tem sintomas reais, como ansiedade crônica, como indecisão constante, medo irracional, necessidade de aprovação, comparação, esgotamento emocional sem causa aparente. Todos esses não são o problema em si, são sinais de que algo precisa de atenção urgente, o sistema de pensamentos que você está permitindo habitar em você. Agora imagine isso. Duas pessoas enfrentam o mesmo problema financeiro. Uma entra em desespero, enxerga fracasso, sente pânico, paralisa. A outra vê uma oportunidade, confia que Deus proverá e age com fé. Qual é a diferença? Não é o problema. É a mente com a qual enfrentam esse problema. Sua mentalidade não muda imediatamente as circunstâncias externas, mas determina se você sairá mais forte ou mais ferido de cada batalha. O que muitos não sabem é que o inimigo não precisa te prender com correntes físicas. Ele só precisa implantar pensamentos. Como um hacker espiritual, ele procura vulnerabilidades na sua mente. Entra com um "você não consegue", com um "você nunca vai mudar", com um "Deus não está com você". E se você não estiver atento, esse pensamento se instala, se repete e vira parte da sua identidade. É por isso que precisamos fazer um autodiagnóstico. Segundo Provérbios 23:7, o seu verdadeiro eu não se revela apenas nas suas palavras, mas nos seus pensamentos mais frequentes. Que tipo de pensamentos você habita? Aqueles que vêm do céu ou os que foram plantados pelo inimigo? Pense na sua mente como um sistema operacional. Se o software tem falhas, todo o resto começa a falhar. O que você vê, o que sente, o que decide. E se o inimigo consegue instalar vírus mentais, esses pensamentos vão gerar emoções tóxicas. E essas emoções, por sua vez, vão guiar suas ações. É um ciclo. Pensamento, emoção, comportamento. Por isso, muitas vezes, caímos repetidamente nos mesmos padrões. Não porque não queremos mudar, mas porque estamos usando uma mente enfraquecida para tentar vencer gigantes. E não se vence uma guerra espiritual com pensamentos que não foram renovados. O monólogo interior também denuncia o estado da nossa mente. Quando você fracassa, você diz, "Deus tem um propósito", ou diz, "De novo errei, sou um desastre". Quando alguém te rejeita, você pensa, "Não era para mim", ou pensa, "Nunca sou suficiente". Esses diálogos internos criam realidades. É por isso que muitos crentes não vivem em vitória, embora já tenham sido redimidos, porque pensam como escravos, porque, embora sejam filhos, ainda falam como órfãos. E não podemos ignorar algo. Nossa cultura molda nossos pensamentos. Tudo o que você consome, o que escuta, o que compartilha nas redes sociais, está moldando sua mente. O sistema do mundo foi desenhado para semear orgulho, medo, comparação, competição. E se você não filtra, se você não vigia, se você não renova, vai acabar repetindo pensamentos que não nasceram no céu. É hora de parar de negar a fraqueza mental. Deus não pode renovar aquilo que você não reconhece. Não é falta de fé admitir que sua mente está cansada. É um ato de humildade. E é a partir dessa honestidade que Deus começa a agir. Porque nossos pensamentos não são apenas ideias flutuando, são termômetros espirituais. Revelam nossas crenças verdadeiras. Revelam em que área ainda não fomos transformados. E agora quero te convidar a fazer algo. Faça uma pausa, não continue com pressa. Pare por um momento e pense: quais são os 3 pensamentos mais destrutivos que você tem abrigado ultimamente? Escreva-os, dê nome a eles, identifique-os,
Porque aquilo que você nomeia, você pode enfrentar, e aquilo que você enfrenta com a verdade de Deus pode ser transformado. Essa é a primeira porta para uma mente forte. A luz entra quando você para de esconder as sombras. Número 3. O plano divino para sua mente. Imagine sua mente como uma paisagem, um terreno que foi golpeado por tempestades, invadido por ervas daninhas e, em alguns cantos, esquecido. Agora imagine que esse terreno não está perdido, porque o arquiteto divino chegou com novos planos, com visão, com propósito. Romanos 12:2 nos abre a porta para essa restauração profunda. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não é um conselho superficial, é um chamado radical, um plano mestre de Deus para tirar nossa mente da fraqueza e convertê-la em fortaleza viva. Existem apenas 2 caminhos para a mente. Um é conformar-se, o outro transformar-se. E há uma diferença imensa entre os dois. Conformar-se é deixar-se moldar sem resistência. É aceitar o que o mundo diz, repetir o que o sistema impõe, ajustar-se ao que todos fazem, mesmo que isso nos afaste do eterno. É uma adaptação passiva, silenciosa, confortável e destrutiva. Mas transformar-se é outra história. É decidir, a cada dia, que nossa mente será moldada pela verdade de Deus e não pela opinião do mundo. É mudança intencional, é revolução espiritual. E o mais fascinante é que Paulo não usou qualquer palavra para transformar-se. Ele usou metamorfo, sim, como a metamorfose, a mesma palavra que descreve o processo da lagarta que se torna borboleta. Isso não é uma mudança decorativa, é uma transformação total, uma nova criatura. A mente que antes só sabia rastejar pela terra, agora pode voar pelos céus. Essa é a magnitude do plano de Deus para o seu pensamento. Ele não quer maquiá-lo, ele quer renová-lo. E isso muda tudo. Mas atenção, essa transformação não acontece por acidente. Não acontece só por frequentar uma igreja ou repetir frases bonitas. A renovação da mente é uma disciplina diária, como respirar, como comer, como orar. Trata-se de reprogramar o que você permitiu pensar durante anos. Trata-se de um hábito espiritual e, como todo hábito, requer prática, decisão, constância. Renovar a mente é um ato de guerra espiritual, porque você vai ter que desfazer padrões antigos e substituí-los pela verdade divina, uma vez após a outra. Deus não nos deixou sozinhos nesse processo. Ele desenhou um plano de 3 níveis. Primeiro, sua palavra. Porque só a palavra tem o poder de separar verdade da mentira, identidade da impostura, propósito da confusão. Segundo, seu Espírito. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade, quem nos convence, quem nos lembra do que Jesus ensinou. E terceiro, a comunidade de fé, porque não fomos criados para renovar a mente no isolamento. Precisamos de pessoas que nos falem a verdade, que nos confrontem com amor, que nos edifiquem com graça. E aqui vem o ponto mais profundo de tudo isso. Uma mente renovada não é apenas uma mente forte, é uma mente que pode discernir a vontade de Deus. Diz o versículo que, quando nossa mente é transformada, então podemos comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe quantos crentes vivem confusos, sem direção, sem clareza? Não é falta de fé. Muitas vezes é falta de renovação mental, porque uma mente fraca não consegue interpretar um plano eterno. Só uma mente fortalecida pela verdade pode enxergar o que o mundo não vê, o propósito escondido por trás do processo. Claro, renovar a mente envolve conflito, porque o reino de Deus colide com a cultura deste século. Vivemos em uma sociedade que valoriza o superficial, que alimenta o ego, que promove o medo disfarçado de prudência, a comparação como motivação e a desconexão espiritual como liberdade. Se você não for intencional, vai se conformar. Se você não decidir, vai ser levado pela correnteza.
Por isso, renovar a mente é um ato de rebeldia santa. É dizer ao mundo: eu não vou pensar como você me ensinou, eu vou pensar como Deus me desenhou. Não se engane, esse processo leva tempo, é progressivo e dói, porque há pensamentos que parecem confortáveis, mesmo estando te destruindo. Velhos padrões que se repetem porque são familiares. Mas transformar a mente exige que você pare de acariciar o que te enfraquece. É preciso demolir antes de construir. É preciso limpar antes de plantar. É como restaurar uma casa antiga. No início, parece que tudo está pior. Mas depois, o novo projeto começa a ganhar forma. E aqui está a chave. Não se trata apenas de mudar por fora. Trata-se de mudar por dentro. Porque você pode até modificar seu comportamento. Mas se sua mentalidade não mudar, vai acabar voltando ao mesmo lugar. Deus não quer que você viva de aparências. Ele quer que você viva a partir do seu design. Ele não quer apenas te tornar funcional. Ele quer te tornar livre. E agora quero te deixar com isso. Deus não quer renovar sua mente apenas para que você viva melhor. Ele quer fortalecer seu pensamento porque você tem um propósito eterno. Seu chamado requer clareza, firmeza, sabedoria. Uma mente renovada é uma mente útil para o reino, não apenas para resistir ao mal, mas para edificar o bem. Por isso, hoje quero te convidar a tomar uma decisão consciente. Hoje escolho a transformação em vez da conformidade. Porque uma mente forte não é a que mais pensa, é a que pensa como Cristo. E essa mente é a que mudará o mundo. Número 4. A verdade que liberta sua mente. Pense naquele pensamento que se repete na sua mente, aquele que aparece nos momentos de silêncio, quando ninguém está olhando. Pode ser algo como: não sou suficiente, nunca vou mudar, ninguém me ama de verdade, Deus não me ouve. Agora imagine que esse pensamento, que você tem acreditado há anos como se fosse parte de quem você é, na verdade é uma mentira. Uma mentira que tem te mantido preso, fraco, confuso e que hoje pode ser quebrada. Porque Jesus disse algo que não foi uma metáfora, nem uma opção filosófica, foi uma declaração com poder. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Muitas vezes imaginamos a escravidão como algo físico, visível, evidente, mas há um tipo de escravidão mais comum e mais perigosa: a escravidão mental. Hoje, milhares de crentes frequentam a igreja, leem a Bíblia, oram, servem, mas no profundo vivem acorrentados a mentiras que nunca foram confrontadas. E essas mentiras agem como algemas invisíveis. Ninguém as vê, mas eles as sentem. Limitam sua fé, sabotam sua esperança, nublam sua identidade. A mente se enfraquece não porque não conhecemos versículos, mas porque não permitimos que a verdade penetre e liberte. É aqui que precisamos fazer uma distinção clara. Uma coisa é saber algo, outra, bem diferente, é viver isso. Há crentes que sabem citar a Bíblia de cor, mas continuam vivendo com culpa. Outros mal lembram um único versículo, mas acreditam tanto nele que esse versículo transformou toda a sua vida. Porque a liberdade mental não vem da informação, e sim da revelação. Não é o que você sabe intelectualmente, é o que o Espírito confirma dentro de você quando você abraça uma verdade divina como real para a sua vida. Esse é o ponto de virada. Jesus não disse: "E conhecereis muita doutrina". Não, ele disse: "E conhecereis a verdade". E ele não se referia apenas a ideias, mas a uma pessoa. Porque ele mesmo declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". João 14,6. A verdade que liberta não é apenas uma frase poderosa. É um relacionamento vivo com Cristo. É uma experiência transformadora com sua presença. É o testemunho do Espírito Santo dentro de você dizendo: aquilo que você acreditava não vem de Deus. E isto que você está ouvindo agora é o que Deus pensa sobre você.
Existe um processo que precisamos ativar. Primeiro, identificar a mentira. Porque muitas vezes nem percebemos que fizemos um pacto com pensamentos destrutivos. Frases como, isso sempre acontece comigo, eu não sou como os outros, Deus abençoa os outros, mas a mim não. Todas essas ideias se disfarçam de realidade, mas são fortalezas mentais que o inimigo construiu com tijolos de mentira. Segundo, confrontar essa mentira com a verdade bíblica. Terceiro, declarar essa verdade até que a mente se alinhe e o coração a abrace. Uma mente liberta pensa diferente. Não se deixa levar pela emoção do momento. Não reage com base no medo. Não se encolhe diante da culpa. Ela se move com convicção, com paz, com clareza. Uma mente que foi exposta à verdade não se deixa mais prender pelo engano. E essa é a intenção de Deus. Não apenas te libertar uma vez, mas te tornar forte contra ataques futuros. Porque quando a verdade habita em você, ela age como um sistema imunológico espiritual. Ela detecta o falso, filtra e expulsa. Você já não acredita em qualquer pensamento. Você examina, discerne, resiste. Sabe o que torna as mentiras espirituais tão perigosas? É que muitas contêm uma porção de verdade distorcida. O inimigo é especialista nisso. Ele não diz, Deus te odeia. Ele diz, Deus está decepcionado com você. Ele não grita, você não serve para nada. Ele sussurra, os outros são melhores que você. Assim começa a confusão. Assim nasce a fraqueza. Porque misturando verdade com engano, ele consegue entrar sem ser notado. Mas a verdade pura corta pela raiz. E aqui vai algo fundamental. A verdade nem sempre se sente bem no começo. Às vezes, ela confronta, dói, te sacode, mas nunca te condena. Sempre aponta para a sua liberdade. Sempre. Por isso, é importante distinguir entre uma verdade geral e uma verdade personalizada. A Bíblia está cheia de verdades eternas, mas é o Espírito Santo quem pega uma delas e entrega exatamente na área onde você mais precisa. Essa verdade específica é a que desativa a mentira que estava roubando a sua paz. Hoje, quero te convidar a algo profundo e poderoso. Feche os olhos por um momento e pergunte ao Espírito Santo, qual é a mentira que eu tenho acreditado sobre mim, sobre Deus ou sobre o meu futuro? E quando você identificá-la, vá à palavra. Veja o que Deus diz a respeito disso e faça este exercício. Substitua essa mentira pela verdade. Escreva, medite, repita, declare em voz alta e ao fazer isso diga com fé, eu conheço a verdade e a verdade está me libertando. Porque sim, Deus quer que você tenha uma mente forte, mas essa fortaleza começa com a luz, e a luz vem da verdade. Número 5. O poder da palavra na sua mente. Imagine isso por um momento. Uma pessoa à beira do colapso emocional, presa numa prisão de pensamentos sombrios, de culpa, de medo, de desgaste mental profundo. Tudo em sua vida parecia um caos. As vozes internas repetiam que ela não valia nada, que não conseguiria, que já era tarde demais para mudar. E em meio a essa noite da alma, alguém compartilhou com ela apenas um versículo. Um só. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa verdade não apenas chamou sua atenção, atravessou seu coração, como uma luz invadindo o cômodo mais escuro. E esse momento marcou o início de sua transformação, porque a palavra de Deus não é como qualquer outro texto. Não é um livro antigo cheio de frases bonitas. Ela é viva, é eficaz, é penetrante. Não apenas informa, transforma. Não apenas ensina, discerne. Hebreus deixa isso claro. Diz que a palavra é viva, porque não está limitada ao tempo. O que foi escrito há séculos continua respirando hoje. É eficaz porque não falha. Sempre produz fruto em quem a recebe com fé. E é mais cortante do que uma espada de 2 gumes.
porque entra até o mais profundo, até o que nem você mesmo consegue entender sobre si. A Bíblia é o único bisturi que pode operar sua mente sem anestesia e sem causar dano. Ela consegue separar com precisão cirúrgica aquilo que é pensamento seu daquilo que foi infiltração do inimigo, aquilo que parece lógico daquilo que realmente é verdade. Quando uma mente está fraca, confusa, embaralhada, o que ela precisa não é apenas descanso, nem apenas terapia. Ela precisa de cirurgia espiritual. E a ferramenta de Deus para realizar essa obra é sua palavra. Mas atenção! A transformação não acontece só porque a Bíblia está aberta numa estante. Precisamos internalizá-la, deixar que ela passe do papel para o coração. E esse processo tem níveis. Primeiro, ler. Depois, estudar. Mas então, meditar, repetir, ruminá-la na mente. Como fazia Davi, que dizia: "Na tua palavra medito de dia e de noite." Quando a meditação se torna hábito, a palavra começa a mudar rotas neurais, a construir novas conexões mentais. Literalmente, ela renova o seu cérebro. E então vem o nível mais poderoso: decretá-la. Falar com autoridade sobre seus pensamentos, porque não basta apenas pensar a palavra, é preciso declará-la. Quando você fala a palavra, não apenas alimenta sua mente, mas também expulsa o que não vem de Deus. Jesus fez isso quando foi tentado no deserto, respondeu com a Escritura. Ele não debateu, não argumentou. Está escrito. Essa foi sua defesa, e deve ser a nossa também. Mas atenção, não se trata de decorar centenas de versículos sem propósito. É melhor ter 5 versículos bem enraizados na mente do que 500 esquecidos na sua Bíblia. A memorização estratégica é poderosa. Se você luta com o medo, memorize versículos sobre a paz de Deus. Se luta com identidade, memorize o que Deus diz sobre você como filho. Se luta com desânimo, memorize promessas de força. Cada versículo é um antídoto específico contra um pensamento enfraquecedor. A palavra não apenas cura o que está quebrado, também protege o que está saudável. Ela é escudo. Não é apenas um remédio para a dor mental que você já sente, mas uma vacina espiritual contra futuros ataques. Quando sua mente está saturada da Escritura, os pensamentos tóxicos perdem força antes mesmo de se formar. A palavra começa a agir de forma proativa, como um sistema imunológico fortalecido. Pense nessa imagem. Sua mente como um quarto, cheio de cantos, gavetas fechadas, memórias ocultas. E agora, imagine que toda vez que você medita na palavra, é como se um raio de luz entrasse e iluminasse um canto que estava há anos em trevas. Você começa a enxergar coisas que antes não entendia, percebe mentiras que havia normalizado, e então começa a verdadeira liberdade, porque o que é exposto à luz já não tem poder para te controlar. E é aqui que eu te convido a tomar uma decisão prática. Escolha hoje um versículo, apenas um, que ataque diretamente sua maior fraqueza mental. Escreva-o, decore-o, medite nele e, acima de tudo, declare-o. Faça isso todos os dias, por 22 dias seguidos. Que esse versículo não apenas passe pela sua boca, mas fique gravado dentro de você. E quando os pensamentos antigos quiserem voltar, responda com verdade: está escrito. Porque sim, sua mente pode ser renovada, pode ser fortalecida, não por força humana, não por pensamentos positivos, mas pela palavra viva, eficaz e poderosa de Deus. E aquilo que essa palavra começa, ninguém pode parar. Número 6. Desenvolvendo o filtro mental. Pense nisto. Seu celular, seu computador, até mesmo seus e-mails. Todos têm filtros. Filtros que bloqueiam vírus, que rejeitam conteúdos nocivos, que protegem a integridade do sistema. Agora eu te pergunto, quantos filtros tem a sua mente? Porque ao contrário da tecnologia, nossa mente muitas vezes está completamente exposta, aberta a tudo. E quando não há filtro, tudo entra. O verdadeiro e o falso, o puro
e o corrompido, o que edifica e o que destrói. Mas Deus não nos deixou desprotegidos. Em Filipenses 4:8, Ele nos deu um sistema perfeito de filtragem mental. 8 filtros, 8 critérios divinos para que cada pensamento que tentar entrar na sua mente seja avaliado. Porque se sua mente está fraca, muitas vezes não é pelo que acontece por fora, mas pelo que você permite entrar sem discernimento. Paulo nos diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse não é apenas um versículo bonito para enfeitar sua parede. É uma instrução prática, é uma estratégia mental, um mapa espiritual para fortalecer sua mente por meio de uma seleção consciente de pensamentos. Cada palavra aqui é um filtro. É verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem virtude, é digno de louvor? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, esse pensamento não merece ocupar espaço na sua mente. Não o medite, não o repita, não o alimente, porque todo pensamento que você não filtra, mais cedo ou mais tarde, te molda. E o fato é que vivemos num mundo saturado de conteúdo. Notícias, redes sociais, conversas, imagens, opiniões, entretenimento. É uma sobrecarga constante. E cada input entra na sua mente como uma semente. O problema é que muitas vezes não sabemos discernir o que estamos plantando. E sem perceber, você pode estar cultivando ansiedade, medo, comparação, crítica, inveja. Tudo porque seu filtro mental está desativado. Desenvolver um filtro bíblico não é algo automático. É um treinamento. É como fortalecer um músculo que estava atrofiado. No começo dói, mas com prática, sua mente aprende a responder com discernimento em vez de reagir por impulso. É a diferença entre viver no modo automático ou no modo espiritual. Quando algo te fere emocionalmente, você responde na carne ou filtra no espírito. Porque uma mente forte não é aquela que nunca tem pensamentos negativos. É aquela que sabe filtrá-los antes que se tornem emoções dominantes ou decisões equivocadas. Quer um exemplo prático? Imagine que você está nas redes sociais e vê a vida perfeita de alguém. Começa a se formar em você um pensamento: eu nunca vou chegar lá. Minha vida não tem valor. Estou desperdiçando meu tempo. Esse pensamento, antes de permitir que se instale na sua mente, passe-o por Filipenses. É verdadeiro? É justo com você? É puro? É amável? Te leva à comparação tóxica ou ao contentamento? Se não passa no filtro, não pense mais nisso. Expulse, descarte. Não alimente o que te enfraquece. Outro exemplo. Alguém te critica injustamente. Você sente vontade de responder com raiva, mas antes, filtre. O que você está prestes a pensar ou dizer é digno de louvor, é justo, é amável. Se não for, não faça. Porque toda vez que você filtra, fortalece sua mente. Toda vez que escolhe pensar segundo o padrão do céu, você está reprogramando seu sistema interno para refletir a mente de Cristo. E quero que veja isso com clareza. Assim como uma gota de veneno por dia na sua bebida afeta lentamente seu corpo, uma pequena dose de conteúdo tóxico por dia afeta sua alma. O desgaste é lento, mas profundo. Por isso, você precisa estar atento. Precisa cuidar da sua dieta mental com a mesma seriedade com que cuida da sua alimentação física. Nem tudo que parece normal é saudável para o seu espírito. O filtro mental não apenas te protege, ele te transforma, muda o ambiente dentro de você. Você começa a ver o bem onde antes só via caos. Começa a agradecer onde antes murmurava. Começa a pensar com clareza onde antes só havia confusão. O filtro bíblico não reprime, ele liberta, porque te permite viver alinhado com o pensamento de Deus. E não se frustre se no início for difícil. Isso é normal, esse processo requer paciência. Você vai falhar,
vai deixar passar coisas que depois vai lamentar. Mas se você perseverar, se exercitar esse filtro todos os dias, vai chegar o momento em que pensar o que é certo será natural. Será seu novo estado mental. E essa transformação será visível a todos. Porque em meio a uma cultura pessimista, uma mente que pensa com virtude, com verdade, com pureza, brilha. Número 7. A estratégia de Jesus contra as tentações mentais. Imagine Jesus no deserto, 40 dias sem comer, sozinho, fisicamente debilitado, com o sol ardendo durante o dia e o frio cortante durante a noite. Seu corpo está exausto, mas sua mente firme. E é justamente nesse momento de vulnerabilidade que aparece o tentador. Não com gritos, nem com correntes visíveis, com palavras, com pensamentos, com sugestões que, à primeira vista, poderiam parecer lógicas, até justificáveis. E nesse campo silencioso e espiritual, trava-se uma das batalhas mentais mais poderosas de toda a história. E a estratégia que Jesus usou naquele momento é o segredo que Deus quer te revelar hoje, se sua mente estiver fraca. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Essa foi a primeira resposta de Jesus. Não foi um argumento emocional, não foi uma frase motivacional. Foi uma declaração precisa, bíblica, direta. Está escrito: assim começou sua resistência, assim ele venceu. Porque quando Satanás ataca a mente, o que você precisa não é apenas força de vontade, é palavra viva, aplicada com autoridade. Jesus enfrentou 3 tipos de ataques mentais, e cada um atinge áreas que você e eu também enfrentamos. Primeiro, a identidade. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O inimigo sempre vai questionar quem você é, especialmente quando você está fraco. Já percebeu? Nos momentos mais frágeis, os pensamentos que surgem não falam do que você tem, mas do que você é. Segundo, a confiança. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos te sustentarão. Satanás usou até mesmo a Escritura para distorcer o contexto. Ele faz o mesmo com você, usando meias-verdades para semear confusão. E terceiro, a missão. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O inimigo oferece atalhos, promete glória rápida, sem processo, mas esses atalhos sempre conduzem à destruição. Jesus não improvisou sua defesa. Ele não procurou um versículo na hora. Ele já o tinha, já conhecia, já havia memorizado. Estava disponível na sua mente antes de ser necessário. E aqui está uma lição fundamental. Não espere estar no meio da tempestade para buscar ferramentas. Prepare-se agora. Carregue sua mente com a palavra hoje, para que quando o ataque vier amanhã, a espada já esteja pronta. Porque a palavra não é apenas um texto para ler, é uma arma para usar. Cada vez que Jesus foi tentado, sua resposta foi direta. Ele não argumentou, não debateu, não se deixou envolver. Usou a palavra com brevidade e precisão. Está escrito. Ponto. Isso nos ensina que a vitória mental não se conquista com muitas palavras, mas com a palavra certa no momento exato. A autoridade da Escritura não está na quantidade, mas na aplicação. E aqui está a diferença entre usar um versículo como inspiração geral ou como espada específica. Jesus não citou qualquer coisa. Ele citou textos específicos de Deuteronômio que respondiam exatamente ao tipo de tentação que enfrentava. Sabe o que mais é poderoso nisso? Jesus não repetiu a Escritura como uma frase distante. Ele a tornou pessoal. Não disse, Deus disse que alguém não viverá só de pão. Ele disse, o homem, incluindo a si mesmo. Ele apropriou-se da verdade. E é isso que você e eu precisamos fazer. Não basta saber que Deus é provedor. É preciso declarar, Deus é meu provedor. Não basta ler que Ele dá paz. É preciso dizer, a paz de Cristo governa a minha mente. Também é importante observar como os ataques do inimigo evoluíram. Não foi uma tentativa só.
Foi uma progressão, da fome ao orgulho, ao poder. E é assim que acontece na sua mente. Começa com uma dúvida, depois vem a pressão. Em seguida, a oferta de uma saída rápida. Mas se você mantiver sua estratégia firme, como Jesus, você resistirá a cada fase. Não porque é mais forte, mas porque a palavra que habita em você é mais poderosa. E sabe o que aconteceu depois daquela batalha? O inimigo se retirou e os anjos vieram servir a Jesus. E a partir dali, começou seu ministério público. A vitória mental foi o limiar que o levou a cumprir seu propósito na terra. Essa é a lição final dessa cena. Sua vitória mental não é apenas para que você viva em paz. É para que você avance no seu propósito com clareza, com autoridade, com foco. Hoje Deus quer que você tome essa estratégia para si. Que em cada tentação mental você declare com firmeza: está escrito. Mas para isso é preciso que essa palavra já esteja escrita no seu coração. Prepare-se, memorize, declare, torne pessoal. Porque uma mente fraca cai diante do ataque, mas uma mente armada com a palavra permanece firme. E essa mente forte Deus usa para transformar o mundo. Agora torne isso pessoal. Identifique uma das áreas onde o inimigo mais tem tentado te atacar ultimamente, sua identidade, sua confiança ou seu propósito. Busque uma palavra que fale diretamente a essa área. Escreva, declare. E quando vier o pensamento contrário, não explique, não argumente. Apenas faça o que Jesus fez. Está escrito, porque a mente de Cristo já venceu no deserto. E essa mesma mente agora vive em você. Número 8. Derrubando fortalezas mentais. Imagine uma fortaleza medieval, alta, espessa, sólida, cercada por muralhas que protegem um território que, em algum momento, foi conquistado de forma ilegítima. Agora imagine que esse território é a sua mente, e que essa fortaleza não é feita de pedra, mas de pensamentos. Pensamentos antigos, crenças erradas, ideias que um dia pareceram lógicas, mas que hoje te mantêm prisioneiro. Isso é uma fortaleza mental. E a palavra de Deus diz que elas devem ser derrubadas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo aos Coríntios 10:5. Uma fortaleza mental não é simplesmente um pensamento negativo ocasional. É uma estrutura que se formou por repetição, por dor, por experiências, por mentiras que um dia decidimos aceitar como verdade. O termo grego usado aqui é ochuroma, que se refere a uma prisão ou fortaleza usada para defender território ocupado. É assim que uma mentira age na sua mente. Ela se estabelece, se reforça com experiências, se protege e começa a dominar o terreno. E o mais perigoso dessas fortalezas é que muitas vezes nem as reconhecemos. Acostumamos-nos a pensar de determinada maneira e já não questionamos mais. Crenças como: eu nunca vou mudar, tudo o que começo eu estrago, Deus abençoa os outros, mas comigo não funciona, meu passado me define. Tornam-se paredes mentais. Não são apenas pensamentos, são sistemas, estruturas que controlam suas emoções, suas decisões, sua forma de ver a Deus e a si mesmo. Mas Paulo não nos deixou sem estratégia. Coríntios nos mostra o procedimento. Diz que, primeiro, devemos derrubar raciocínios, ou seja, questionar as ideias que parecem lógicas, mas se opõem à verdade de Deus. Nem tudo o que parece razoável é verdadeiro. Depois, menciona toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o que é altivez? É toda mentalidade que se exalta acima do que Deus diz. É quando sua opinião, seu medo, sua dor tem mais autoridade na sua mente do que a palavra. E então vem a parte mais ativa do processo: levar cativo todo pensamento. Eu amo essa imagem, porque não se trata apenas de ignorar pensamentos. Não se trata de reprimi-los e esperar que desapareçam.
Trata-se de prendê-los, de confrontá-los, de dizer: você não tem direito de permanecer aqui, você não está alinhado com a verdade de Cristo, está detido. Essa é a mentalidade de quem quer ter uma mente forte. Não permite que os pensamentos governem, mas os leva diante do trono da verdade. Aqui é vital entender que reprimir não é o mesmo que derrubar. Muitas pessoas tentam ignorar pensamentos negativos, mas não foram à raiz. É como pintar sobre uma parede com mofo sem limpar a origem. Derrubar fortalezas implica confrontar, desmontar, destruir as bases sobre as quais aquela mentira foi construída. E, uma vez derrubada, reconstruir. Porque se você não edificar algo novo no lugar, a estrutura antiga voltará. Por isso, toda fortaleza que você derruba deve ser substituída por uma verdade bíblica sólida. Se você destrói a mentira, nunca vou ser curado, precisa edificar. Pelas suas feridas, fui curado. Se você demole, ninguém me ama de verdade, precisa declarar: com amor eterno, o Senhor me amou. A reconstrução é parte essencial da libertação mental. Há também algo poderoso em detectar fortalezas em formação. Muitas vezes, a repetição de pensamentos sutis é o primeiro tijolo. Não sou bom nisso, todos me decepcionam, vai dar errado de novo. Esses pensamentos parecem inofensivos, mas se você os repete, se não os confronta, eles se tornam muros. Precisamos ativar um sistema de alarme espiritual que detecte essas frases antes que se tornem fortalezas, porque é mais fácil demolir uma estrutura quando ela ainda está sendo construída. E quero te dizer algo mais. Você não precisa lutar sozinho. Algumas fortalezas mentais estão tão enraizadas que você precisa de ajuda. Precisa conversar com alguém, confessar, ser vulnerável. A comunidade de fé não está aí para te julgar, mas para te apoiar. Há fortalezas que só caem quando alguém se coloca ao seu lado e diz: você não está sozinho, vamos lutar essa batalha juntos. Essa é a beleza do corpo de Cristo. A demolição é mais eficaz quando feita em unidade. E por fim, proteja o território libertado. Se você já derrubou uma fortaleza mental, não deixe sua mente vazia. Encha-a de palavra, de adoração, de comunhão, de gratidão. Cuide do que você permite entrar na sua mente agora, porque se não vigiar, o velho vai tentar voltar. Hoje, Deus está te chamando para derrubar, para fazer uma limpeza profunda, para confrontar essas estruturas que têm dominado seus pensamentos, seu ânimo, sua fé. E Ele te diz: entrega-as a mim. Eu te darei o poder para demolir e construir em seu lugar uma mente forte, uma mente livre, uma mente obediente a Cristo. Faça isso hoje. Identifique uma fortaleza, dê nome a ela, declare que ela não tem mais poder. Encontre uma verdade bíblica que a contradiga e repita-a até que essa nova estrutura se levante firme em sua mente. Porque o segredo de Deus para uma mente forte também inclui destruir aquilo que por anos nos enfraqueceu. E hoje, essa demolição começa com você. Número 9. A armadura de Deus para a mente. Visualize um soldado romano. Ele está de pé antes de entrar em batalha. Calça suas sandálias, ajusta seu cinto, posiciona sua couraça. Mas, justo antes de sair, ele para. Pega o capacete e o coloca firmemente sobre a cabeça. Esse capacete não é decorativo, é vital, porque um golpe na perna pode doer, mas um golpe na cabeça pode matar. E assim como um soldado jamais entraria no campo de batalha sem seu capacete, você e eu jamais deveríamos enfrentar um único dia sem proteger nossa mente com o que Efésios 6,17 chama de o capacete da salvação. Porque se sua mente está fraca, você precisa saber disso. Deus já projetou uma proteção específica para ela. Quando Paulo escreveu sobre a armadura de Deus, ele não o fez por acaso. Cada parte tem um significado profundo. E quando chegou ao capacete, escolheu justamente essa peça para falar sobre a salvação. Por quê?
porque a mente é o alvo favorito do inimigo. É ali que a batalha começa. É ali que são travadas as guerras que ninguém vê. E se sua mente não estiver coberta pela verdade da salvação, ela será terreno fácil para o medo, a dúvida, o engano, a culpa. Mas quando você entende o que significa estar com o capacete colocado, você já não caminha com pensamentos soltos. Você caminha com proteção divina. E não se trata apenas de estar salvo como um evento do passado. Trata-se de viver cada dia sob a cobertura completa da salvação. A salvação passada, o que Cristo já fez por você. A salvação presente, o que o Espírito está fazendo em você. E a salvação futura, a esperança gloriosa do que ainda está por vir. Essa verdade, quando é constante na sua mente, age como uma cobertura impenetrável contra os dardos do inimigo. Porque quando a culpa tenta te atacar com o passado, você lembra que foi perdoado. Quando o medo tenta te paralisar no presente, você lembra que não está sozinho, está sendo transformado. E quando o desespero tenta pintar um futuro escuro, você lembra que seu destino está garantido em Cristo. Essa é a proteção mental que o capacete oferece. Não é pensamento positivo, é convicção profunda do que Deus já declarou sobre você. Mas isso não é tudo. Efésios também fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso é fundamental. A mente não precisa apenas de defesa. Ela precisa avançar, precisa conquistar território. Porque se você apenas se protege, permanece na resistência. Mas com a espada, você pode atacar, pode declarar, pode cortar pensamentos que não nasceram no céu. E é aqui que o capacete e a espada trabalham juntos. A salvação protege sua identidade. A palavra ativa sua autoridade. Um soldado sem capacete é vulnerável, mas um soldado sem espada é inofensivo. É por isso que muitos crentes não vencem. Estão protegidos, sim, mas não lutam. Foram salvos, mas não declaram. Conhecem a palavra, mas não a usam. E a espada não é decorativa. Não é para ostentar conhecimento bíblico. É para aplicá-la como arma viva. É para que, quando vier o pensamento, você não consegue, você diga, tudo posso naquele que me fortalece. Quando vier a ansiedade, você diga, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando vier a acusação, você diga, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas toda espada exige treinamento. Não se trata de empunhá-la um dia e deixá-la de lado o resto da semana. A palavra precisa se tornar parte de você, na sua mente, na sua boca, nas suas reações. Porque quanto mais você a pratica, mais preciso você se torna ao usá-la. Como um soldado que não improvisa com sua arma, mas a maneja com maestria. E não podemos ignorar algo vital. Às vezes, abaixamos o capacete, quando deixamos de meditar na salvação, quando permitimos que a dúvida entre, quando aceitamos pensamentos sem filtro. Nesses momentos, nossa mente fica exposta, mas a graça de Deus nos lembra, volte a colocá-lo. Faça isso todos os dias, não saia sem ele. Não permita que sua identidade fique vulnerável. E mais, esse capacete não apenas protege, ele também identifica. No campo de batalha, o capacete indicava a qual exército o soldado pertencia. E da mesma forma, quando você carrega a salvação sobre sua mente, seus pensamentos refletem a quem você pertence. Você já não pensa como órfão, pensa como filho, já não raciocina como escravo. Raciocina como herdeiro. Essa é a marca do capacete. Sua mente carrega o selo de Cristo. E se você sente que sua mente tem estado fraca, instável, confusa, este é o momento de tomar sua armadura. Coloque o capacete. Lembre-se de quem você é, do que lhe foi dado e para onde está indo. Pegue a espada. Abra a palavra. Declare com autoridade. Não lute desarmado. Não viva desprotegido, porque a mente do Filho de Deus não foi desenhada para o caos. Foi desenhada para a vitória. Faça isso hoje. Antes de sair, antes de falar, antes de reagir, declare:
Hoje coloco o capacete da salvação. Hoje tomo a espada do Espírito e minha mente será forte em Cristo. Porque aquele que tem a mente coberta pela salvação e armada com a palavra, jamais estará à mercê do inimigo. Número 10. A paz mental sobrenatural. Imagine estar preso em um cômodo sem janelas, onde os pensamentos correm em círculos e o ar se torna cada vez mais pesado. É assim que a ansiedade se sente quando toma conta da mente, um ruído constante, um cenário de "e se?", um desfile interminável de preocupações que roubam o sono, o foco e a paz. E justamente ali, no meio do turbilhão, existem pessoas que, contra toda lógica, descansam. Pessoas que, mesmo em meio a uma tempestade emocional, parecem caminhar em paz. Não porque a vida delas seja perfeita, mas porque descobriram uma fonte de paz que não vem de fora, vem de Deus. Filipenses 4:6 nos entrega um segredo tão poderoso quanto simples. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Este não é um versículo decorativo para momentos bonitos. É uma estratégia de guerra, é um remédio para a mente. É uma promessa que transforma a ansiedade em descanso interior, sem que, necessariamente, as circunstâncias mudem. A paz que Deus oferece não é uma emoção criada por músicas suaves ou frases inspiradoras. É uma substância espiritual, um presente divino. Não depende do que acontece por fora, mas do que acontece por dentro quando Deus assume o controle. Por isso, Paulo não diz para termos a nossa paz. Ele diz, a paz de Deus. Ela não é nossa, é dele. E por vir de Deus, não está sujeita à lógica humana. Ela excede o entendimento, é inexplicável, é sobrenatural. E isso muda tudo, porque se a paz depende de que tudo esteja em ordem, você nunca a terá de forma estável. Mas se a paz vem de uma fonte eterna, você pode estar passando por um incêndio, e ainda assim, sentir frescor interior. Essa é a diferença entre o mundo e o reino. O mundo precisa de controle para ter paz. O reino entrega paz para que você possa soltar o controle. Agora, Paulo nos dá uma metodologia prática, uma troca. Leve sua ansiedade a Deus, fale com Ele. Não guarde a preocupação em silêncio como quem aperta os dentes para aguentar. Não, derrame-se em oração. Suplique se for necessário, chore se for preciso. Mas enquanto faz isso, agradeça, porque a gratidão é o catalisador da paz. Agradeça não pelo que sente, mas pelo que sabe. Que Deus está presente, que Ele ouve, que Ele age, mesmo que você ainda não veja nada. Essa gratidão é o que muda o ambiente mental, porque enquanto você agradece, você se alinha com a verdade. Enquanto você agradece, desativa o modo pânico e ativa a fé. E então acontece o que o versículo promete. A paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa palavra guardará, no original grego, é a mesma usada para uma guarnição militar. É como se anjos armados cercassem sua mente para que nada tóxico entre. É um escudo invisível que protege sua emoção e sua razão. E isso não é poesia espiritual, é real. Há pessoas que enfrentaram diagnósticos terminais, falências, traições profundas, e no meio de tudo isso, disseram, não entendo, mas tenho paz. Essa paz não nasceu delas, foi colocada por Deus, foi ativada pela oração, foi sustentada pela gratidão, e foi mantida pela presença de Cristo em seus pensamentos. Mas também precisamos falar dos inimigos dessa paz, porque muitos não a experimentam, não por falta de promessas, mas por excesso de controle, a necessidade de ter tudo sob domínio, de entender cada passo, de evitar qualquer incerteza, sufoca a paz.
outros tropeçam pela incredulidade prática. Hoje eu quero te guiar nessa troca. Feche os olhos, respire fundo e pense: qual pensamento tem roubado sua paz ultimamente? Dê nome a ele, reconheça-o e agora, em seu coração, entregue-o a Deus. Diga: Senhor, isso me preocupa, mas eu não quero mais carregar isso. Eu coloco em tuas mãos e neste momento recebo tua paz. Eu a aceito, eu a abraço, eu a declaro sobre minha mente e sobre meu coração. Em nome de Jesus, faça isso todos os dias. Faça em cada tempestade. E verá como essa paz, que excede todo o entendimento, guardará sua mente e te tornará forte. Porque o segredo de Deus para uma mente forte é uma mente em paz. Número 11. A renovação mental diária. Pense nisto. Todas as manhãs, sem falta, você atualiza o sistema do seu celular, verifica as notificações, carrega a bateria. Porque você sabe que, se não fizer isso, mais cedo ou mais tarde, o aparelho vai travar, desligar ou funcionar mal. E, no entanto, quantas vezes saímos de casa com a mente completamente descarregada, sem ter recebido a atualização espiritual que Deus preparou para aquele dia? Essa é a diferença entre uma vida vivida por reação e uma mente que opera a partir da renovação. Lamentações 3:22 nos lembra essa verdade poderosa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada dia traz suas próprias batalhas. Cada jornada apresenta desafios únicos, pensamentos que se levantam, emoções que surgem sem aviso. Por isso, Deus não nos dá um pacote semanal de misericórdia, nem um suprimento mensal de renovação mental. O projeto dele é diário. Assim como o maná no deserto, que precisava ser colhido fresco a cada manhã, porque o de ontem não servia para hoje, assim também sua mente precisa ser alimentada com frescor. O de ontem foi bom, mas o de hoje é novo. E isso não é apenas poesia espiritual, é uma estratégia de sobrevivência mental. Porque quando você não renova sua mente, começa a operar a partir de padrões antigos, pensamentos acumulados, reações não tratadas. E isso te esgota, te torna vulnerável. Mas quando você, a cada manhã, decide começar com uma pausa sagrada, com um alinhamento intencional, com um momento de verdade e presença, algo dentro de você se estabiliza. A misericórdia de Deus começa a ocupar o lugar que antes era da pressa, do caos, do medo. Essa renovação não é um ritual vazio, é um ato de fé, é reconhecer: Deus, antes de enfrentar o que o dia trouxer, eu preciso lembrar quem tu és, quem eu sou em ti e o que me prometeste. Porque uma mente forte não nasce de uma motivação espontânea. É fruto de renovação acumulada, dia após dia. Como um atleta que treina diariamente, não porque tem vontade, mas porque sabe que, se não fizer, perderá a forma. Assim também a mente precisa de disciplina, não por religiosidade, mas por sobrevivência. E o mais bonito é que essa renovação pode ser moldada a você. Ela não precisa ser igual para todos. Se você é visual, coloque versículos no espelho. Se é auditivo, ouça uma palavra enquanto se arruma. Se é sinestésico, caminhe e ore. O importante não é o formato, e sim o foco. Comece o dia entregando seus primeiros pensamentos a Deus. Antes dos e-mails, antes das redes sociais, antes das pendências. Dê a Ele as primícias da sua mente, porque isso é adoração. Agora também é sábio preparar a renovação já na noite anterior. Como você vai dormir? Com que pensamento encerra o seu dia? Muitos levam o celular para a cama, mas não levam a presença de Deus. E isso faz diferença, porque a qualidade do seu descanso influencia na qualidade do seu despertar. Então, uma pequena oração antes de dormir, uma declaração de confiança como: Senhor, obrigado porque enquanto eu descanso, tu permaneces fiel, pode suavizar o terreno para a renovação da manhã seguinte. Mas atenção,
Se ultimamente você tem se sentido mentalmente esgotado, irritado, distraído, reativo, é possível que sua mente esteja operando no modo economia de energia. E isso é um alerta. Não ignore. Você precisa de renovação urgente, não adie, porque uma mente sem renovação é uma mente exposta. E quando você pratica essa renovação diária, não é só você que muda, você impacta quem está ao seu redor. As pessoas percebem quando alguém anda com clareza mental, estabilidade emocional, uma serenidade que não vem de técnicas humanas, mas de uma conexão viva com a fidelidade de Deus. E isso se torna testemunho, se torna luz, um reflexo do reino em meio a um mundo ansioso e exausto. Hoje quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Estabeleça um compromisso, apenas 5 minutos ao acordar, antes de tocar no celular, antes de verificar a agenda. Só você e Deus. Uma oração, um versículo, uma respiração consciente na presença dele. E diga em voz alta: as misericórdias de Deus são novas esta manhã, especificamente para mim e para os desafios que enfrentarei hoje. Faça isso por 7 dias, depois por 14, e observe como sua mente começa a funcionar a partir de outro lugar. Porque sim, sua mente pode ser fortalecida, não por esforço humano, mas por uma renovação constante, fresca e viva. E Deus, todas as manhãs, já está ali, com a dose exata de misericórdia para você, não a de ontem, não a de outro, a sua, hoje. Número 12. A comunidade que fortalece sua mente. Afiar uma ferramenta não é um processo suave. Há fricção, há atrito, há resistência. Mas se for feito com precisão, com intenção, esse atrito não destrói, aperfeiçoa, não desgasta, fortalece. Assim também acontece com nossas mentes. Deus não projetou a mente para se fortalecer no isolamento. Ele a desenhou para ser afiada em comunidade. Por isso, Provérbios 27:17 declara: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo. Porque quando a mente está fraca, muitas vezes o que ela precisa não é mais solidão, e sim o atrito certo com outras mentes que a despertem, que a desafiem, que a elevem. Interdependência não é fraqueza, é design divino. Desde o Éden, Deus estabeleceu que não é bom que o homem esteja só. E isso não se refere apenas ao casamento, mas à vida, ao pensamento, à alma, à mente. Precisamos da perspectiva de outros para enxergar com mais clareza. Precisamos do conselho dos sábios para evitar erros. Precisamos da confrontação amorosa que nos mostra quando estamos presos em narrativas mentais distorcidas. Porque sozinhos, começamos a acreditar em tudo o que pensamos. E nem tudo o que pensamos é verdade. O afiar entre pessoas não é um conceito poético, é um princípio profundo. Significa que em nossos relacionamentos há momentos de tensão produtiva. Conversas que incomodam, mas nos despertam. Perguntas que nos tiram da inércia mental. Ideias que colidem com as nossas e nos obrigam a repensar. Nem toda amizade faz isso. Há relacionamentos que achatam, que apagam, que confirmam nossas fraquezas. Mas as que afiam, essas são as que Deus usa para transformar nossa forma de pensar. E é importante reconhecer os sinais. Uma pessoa que fortalece sua mente não é aquela que sempre concorda com você, e sim aquela que, com amor, te confronta quando você está se conformando a padrões mentais medíocres. É quem te ajuda a enxergar possibilidades quando você só vê problemas. É quem te lembra das promessas de Deus quando sua mente está cheia de dúvidas. É quem não se deixa arrastar pela sua ansiedade, mas te conduz de volta à verdade. Por outro lado, o isolamento prolongado enfraquece. Quando uma mente fica sozinha por tempo demais, sem contraste, sem diálogo, sem testemunhas do seu processo interior, ela começa a distorcer a realidade. Fica mais vulnerável ao engano, à amplificação do medo, à distorção do pensamento. É por isso que o inimigo ama o isolamento, porque na solidão,
Uma mentira repetida 1000 vezes parece verdade. Mas na comunidade, essa mentira é exposta à luz. E aí entra outro princípio-chave: a sabedoria coletiva. O que você não vê, outro pode enxergar com clareza. O que para você é confusão, para outro pode ser evidência. Na comunidade, nossas fraquezas mentais são compensadas pelas forças dos outros. Nossa percepção limitada se amplia. Nossos filtros se refinam. E é aí que a transformação se acelera. Mas isso exige vulnerabilidade. Porque você não pode ser afiado se nunca se deixa tocar. Se sempre finge que está tudo sob controle. Se só compartilha suas vitórias, mas nunca suas lutas. Número 13. A mente de Cristo em você. Imagine por um momento que sua mente pudesse operar com a mesma clareza, a mesma sabedoria, a mesma serenidade e foco que a mente de Jesus. Imagine caminhar pela vida sem ansiedade pelo amanhã, sem ressentimentos pelo ontem, sem dúvidas sobre sua identidade. Imagine enfrentar cada conversa, cada decisão, cada tentação, com a perspectiva daquele que via além do momento e agia com compaixão, verdade e autoridade. Agora ouça isto. Não é um sonho, não é uma metáfora, é uma realidade espiritual. O apóstolo Paulo escreveu com firmeza em 1 aos Coríntios 2,16. Mas nós temos a mente de Cristo. Isso não é algo prometido apenas para o céu, nem reservado somente a líderes espirituais. É uma posse presente, mas também é uma experiência progressiva. Nós a temos, mas precisamos ativá-la. Ela nos pertence, mas precisa ser cultivada. É como uma conta bancária no seu nome. Está disponível, mas você precisa aprender a acessá-la, usá-la, viver com ela. E isso acontece dia após dia, decisão após decisão, pensamento após pensamento. A mente de Cristo não era uma mente presa ao passado nem paralisada pelo futuro. Era uma mente focada, centrada, cheia de propósito. Quando Jesus olhava para uma pessoa, ele não via apenas sua aparência ou seu pecado. Ele via seu valor. Ele via o que o Pai pensava sobre aquela pessoa. Sua mente não estava contaminada pelo barulho cultural, nem pelos preconceitos sociais. Seu pensamento era puro, guiado pelo Espírito, firme na verdade. E como Jesus pensava? Ele pensava com humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou. Filipenses 2. Jesus não pensava em termos de posição ou poder, mas em serviço e entrega. Essa é uma das características mais poderosas da sua mente, a humildade deliberada. Uma mente forte não é a que impõe, mas a que se humilha para servir. Ele também pensava com amor. Cada pensamento, cada decisão, cada ação passava pelo filtro do amor. Mesmo quando confrontava, ele fazia com amor. Mesmo quando silenciava, era com compaixão. E esse filtro é algo que você pode ativar em sua mente hoje. Antes de responder, antes de agir, antes de tomar uma decisão, isso está alinhado com o amor de Cristo. A mente de Jesus também operava a partir de uma perspectiva eterna. Ele não se deixava prender pelo imediato. Sabia que o sofrimento presente tinha um propósito maior. Sabia que a rejeição momentânea não anulava o chamado eterno. Por isso, pôde suportar a cruz, porque pensava além. Se você quer fortalecer sua mente, precisa começar a pensar não apenas no que dói agora, mas no que isso está produzindo a longo prazo. Mas há obstáculos. Existem barreiras internas que nos impedem de experimentar a mente de Cristo, o ruído constante, o conformismo com o pensamento do mundo, a preguiça espiritual que evita a renovação da mente e uma das mais sutis, a crença de que não somos dignos de pensar como Jesus. Mas é exatamente isso que a graça veio restaurar. Ele não veio apenas para te salvar do pecado, veio para enxertar a forma dele pensar em você. O processo de alinhamento começa com uma decisão.
deixar de pensar como você pensa e começar a se perguntar em cada situação: como Jesus veria isso? O que ele pensaria? Como ele responderia? Essa prática, repetida vez após vez, cria novos caminhos mentais, literalmente. Porque seu cérebro tem a capacidade de ser transformado, mas você precisa alimentar essa transformação com verdade, com contemplação, com imitação deliberada de Cristo. E aqui entra uma verdade profunda. A mente de Cristo não é experimentada apenas individualmente. O corpo de Cristo, a comunidade de crentes, reflete coletivamente sua forma de pensar. Um tem discernimento, outro tem compaixão, outro tem estratégia, outro tem fé. E juntos vamos afinando nossa mente coletiva para refletir a dele. Por isso, você não pode caminhar sozinho. Precisa da comunidade para experimentar plenamente o que significa ter sua mente. Pense agora em uma situação concreta que você esteja vivendo. Algo que esteja te perturbando, confundindo ou inquietando. Pare, respire e pergunte com intenção: como Jesus veria isso? O que ele pensaria sobre isso? Que verdade ele traria para essa circunstância? Faça isso agora, depois faça amanhã e depois todos os dias. Porque quanto mais você exercita esse pensamento cristocêntrico, mais sua mente se fortalece, mais sua alma se alinha, mais clareza você tem para avançar. Esse é o segredo. Uma mente forte não é uma mente cheia de ideias humanas, mas uma mente imersa no pensamento do Filho de Deus. E você, sim, você, já tem acesso a isso. Não ignore, não adie, ative. Porque em Cristo você não tem apenas uma nova vida, você tem uma nova mente e isso muda tudo. Número 14. Perseverança no processo mental. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas nada muda? Você lê a palavra, ora, trabalha seus pensamentos, mas sua mente continua presa em padrões antigos. Você acorda com esperança, mas ao anoitecer se sente frustrado porque continua lutando com as mesmas coisas. E é justamente nesse ponto que surge uma das tentações mais comuns e perigosas no processo de renovação mental: desistir antes de ver o fruto. Mas ouça o que diz Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A transformação mental, assim como a mudança física ou emocional, tem um preço: a perseverança. A inconsistência não apenas atrasa o processo, ela o sabota. E um dos grandes enganos do inimigo é te fazer acreditar que se você não vê resultados rápidos, então não está funcionando. Mas isso é mentira. Na realidade, o invisível sempre precede o visível. As maiores mudanças mentais não começam quando você as percebe, mas muito antes, quando ainda parecem insignificantes. Existe um fenômeno que poderíamos chamar de fadiga da transformação. É aquele cansaço silencioso que aparece quando você passa dias, semanas ou meses semeando novos pensamentos, rejeitando mentiras, repetindo verdades bíblicas, mas ainda não vê a colheita. E é aí, justamente aí, que muitos desistem. Porque esperam uma transformação mágica e não um processo que exige luta, constância e resistência emocional. Mas Deus não trabalha com atalhos. Ele trabalha com processos que formam caráter. E renovar sua mente não é apenas mudar seus pensamentos, é fortalecer sua alma. Por isso existe um intervalo entre semear e colher. Porque esse espaço de espera te treina. Ali sua fé é formada. Ali você aprende a confiar na palavra dele acima das suas emoções. Porque se você só persevera quando vê resultados, isso não é fé, é conveniência. Existem fases críticas em que queremos desistir com mais facilidade. Quando estamos saindo de um padrão mental muito enraizado. Quando estamos rompendo uma narrativa que acreditamos por anos, quando estamos atravessando aquele platô onde não há emoção, nem novidade, nem sinais externos,
Mas se você continuar, se decidir não desistir, vai ver aquilo que hoje ainda não consegue ver. E é importante aprender a reconhecer os sinais sutis de progresso. Talvez você já não reaja da mesma forma às provocações. Talvez seu primeiro pensamento diante de uma crise já não seja pânico, mas oração. Talvez antes você precisava gritar para aliviar, mas agora consegue silenciar e buscar a Deus. Essas mudanças não são pequenas, são evidências de uma mente em renovação. Também é essencial ter expectativas realistas. Se você passou anos alimentando pensamentos tóxicos, não pode esperar que eles desapareçam em uma semana. Mas a cada dia em que você escolhe pensar com a mente de Cristo, você enfraquece os caminhos antigos e constrói novos. Como um jardineiro que, dia após dia, arranca ervas daninhas e planta sementes, mesmo sem ver flores imediatamente, ele sabe que está cultivando algo eterno. A comunidade também é uma chave para perseverar, porque haverá dias em que suas forças vão falhar. E você vai precisar de alguém que te lembre por que começou, que te escute sem te julgar, que diga, não pare agora, você está mais perto do que imagina. O apoio certo pode ser a diferença entre desistir e seguir em frente. E quando você tiver uma recaída mental, porque todos temos, não a encare como fracasso, mas como parte do processo. A recaída só vira derrota se você permanecer nela. Mas se você usá-la para refletir, ajustar e tentar de novo, ela se torna uma lição que fortalece sua perseverança. Celebre as pequenas vitórias. Talvez hoje você conseguiu controlar um pensamento negativo que antes te dominava por horas. Talvez você decidiu não alimentar a autocrítica com mais culpa. Isso é progresso. E cada passo firme na direção certa conta, mesmo que pareça minúsculo. Porque perseverar na renovação mental não é apenas uma disciplina, é um ato de fé. Cada vez que você escolhe pensar diferente, mesmo sem sentir nada, você está dizendo, eu creio que Deus está agindo em mim, mesmo que meus olhos ainda não vejam. E isso é adoração na forma mais profunda, porque é confiar na fidelidade de Deus acima do ritmo do seu próprio progresso. Hoje, quero te convidar a identificar aquela área da sua mente onde você mais sente vontade de desistir, onde você pensa, isso nunca vai mudar. E ali, justamente ali, declare em fé, não me cansarei de fazer o bem na renovação da minha mente, porque a seu tempo colherei, se não desfalecer. Com a ajuda de Deus, perseverarei até ver a transformação completa. Você não está retrocedendo só porque ainda não chegou. Você está avançando. Cada vez que decide não desistir, continue semeando, porque o fruto virá. E quando ele chegar, você vai saber que cada passo, cada lágrima, cada dia em que escolheu perseverar, valeu a pena. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente, estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.